Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Ana Carolina Martins é mãe, atriz, dramaturga, contadora de história, graduada em Linguística pela USP, Master em Logopédia ISEP, Espanha, onde vive atualmente, tendo trabalhado como atriz na Sala Quarta Pared, referência da cena contemporânea espanhola. Davi Castro é ator, produtor e escritor, licenciado em História pela Unixul e autor do livro Tia Rafaela, pela editora Panda Books, professor, ator educador e integrante do coletivo Flutuantes. Olá, eu sou o Davi Castro e eu tô aqui agora com a Ana Carolina Martins, atriz e linguista. Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo bem. Então vamos lá, né? Vamos lá, conta pra gente começar aqui, conta pra gente quem é a Ana Carolina Martins. Boa pergunta. Não, então, em termos formais, né, eu estudei linguística na USP, mas sempre enfoquei meu olhar para a questão mais da linguagem, ciência da linguagem, da semiótica, da semiologia. E, paralelamente, eu me dediquei ao teatro desde os 14 anos de idade. Então, a princípio, eu comecei fazendo curso no Teatro Escola Macunaíma e depois fazendo cursos nas oficinas culturais e com pessoas, né? Eu passei pelo Nova Dança, fiquei muitos anos com a Madalena Bernardes, que trabalhava voz e movimento, e fazendo, assim, projetos mais alternativos, assim, na cena paulista e tal, né? E então, aí minha paixão pela arte veio um pouco meio que da infância, né? Porque quando eu era criança eu queria ser fada, mas como fada não é uma profissão, então o mundo do teatro, esse mundo da arte, ele dá um lugar para a imaginação, né? De ir além da realidade, de olhar as costuras da realidade, por assim dizer. E aqui na Espanha, minha trajetória é aqui na Espanha. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu comecei a fazer um curso na Sala Quarta Pared, que é uma referência de teatro contemporâneo em Madrid. Depois eu ganhei uma beca por uma investigação chamada Mais Allá de las Palabras, onde tinham vários atores de outras nacionalidades que não a espanhola. E depois a gente foi selecionada para transformar essa investigação em um espetáculo que se chamava Transit, que foi dirigido pelo Marcelo Dias, que trabalha mais na Alemanha, com um teatro mais convencional. Essa foi uma das experiências que ele passou por um teatro mais contemporâneo. E foi muito rico essa experiência de contracenar com atores que em cena cada um falava a sua língua materna. Então eu falava português e contracenei com um ator que falava a sua língua natal nigeriana e o inglês, uma suíça que falava o alemão, o suíço, o francês, uma da Romênia, né? Em português seria Romênia,
um ator marroquino que também fala o árabe, o francês, e cada um, então as cenas a gente criava improvisando na nossa língua, cada um com a sua língua materna, e via como daí nascia uma cena, né? Contracenei também com uma atriz chinesa de Taiwan, né? E aí foi uma experiência bem bacana, né? De contracenar, assim, esse plurilinguismo em cena. Foi uma experiência muito enriquecedora, até porque a minha formação é linguista. Então, nessa questão da linguagem, até que ponto a palavra, né, a intenção, a palavra e toda essa relação, né, de a cultura, o que é universal e o que é recortado pela língua e pela linguagem, né? E pela palavra, assim, e o público que assistia era espanhol. A gente não teve oportunidade de girar com essa peça para fora da Espanha. E o público espanhol, né? Então você vê que o público se conectava mais com as minhas cenas porque eles conseguiam entender mais, né? Então essa relação assim da linguagem verbal, da gestual, da intenção, até que ponto. Então eu percebi muito que a língua muitas vezes ela é um hiperrealismo, ela recorta, ela define, ela formata de uma maneira muito concreta assim, muito descreve, né? Concreto nesse sentido de concretude, né? Ela dirige muito, ela dirige muito o que se quer dizer, né? E quanto menos palavra, mais você deixa mais a livre interpretação, o livre entendimento, que o público construa a sua própria narrativa, realmente tenha essa relação. Então, já antes de ir para a Espanha, você já tinha um contato com o CPECA, né? Isso. Como é que foi essa sua chegada ali? Porque você também tem uma história com o CPECA, né? Assim, desde o início do professor Armando Sérgio, né? Exato. Porque, assim, eu trabalhava e fazia muita colaboração com a Raquel Ornelas, que foi mestranda do Armando Sérgio. A Raquel Ornelas foi uma atriz, né, que montou um espetáculo que teve bastante repercussão na época, chamado Irmãs do Tempo, e eu ajudava no que fosse preciso, assim, quando ela me pedia ajuda, eu sempre ajudava. A gente treinava juntos procedimentos da dança, procedimentos da dança teatro, a gente pensava fazer coisas juntos e tal. Eu operei som para ela no espetáculo que ela fez baseado na Ofélia, que é o Águas, Labirinto da Água. Eu operava o som para ela e fazia treinamento vocal com ela, porque eu conheci ela também na Madalena Bernardes, né? Então ela que fazia toda essa pesquisa vocal. Então eu dava um suporte para ela e ela me falava, depois que eu ganhei filho, não sabia muito bem o que fazer, como retomar. Ela falava, vai lá pro CPECA. Apesar que na época que eu ganhei filho, eu já estava com um projeto de contação de histórias e estava fazendo recreio nas férias, com contação de histórias. E aí eu chego no CPECA e era uma temporada com a época do Armando Sérgio, que era muito de processo criativo. Então o Armando Sérgio falava assim, você apresenta uma cena, você apresenta a sua arte, e era muito focado na arte do ator criador, do ator autor. Era um pouco essa época, né? Agora o CPECA ele é mais abrangente, ele pega palhaçaria, ele pega mímico, música, ele é muito mais abrangente, não é do artista cênico, artista da cena, gente da dança, não necessariamente ator,
Na época, tinha mais gente assim do teatro, da performance ou de dança-teatro, mas mais do teatro mesmo. E aí, com o tempo, foi abrindo, porque também o próprio conceito, né, de ator, artista, foi abrindo muito, né, para essa coisa do artista da cena, da arte da cena. Então, aí, na época, o Armando falava para a gente criar alguma coisa que a nossa pesquisa, de alguma maneira, tinha que se relacionar com Hamlet, a Ofélia de Hamlet e tal. Então, independente das teses de mestrados, doutorados, de quem participava do CPECA, você tinha que você tinha que mostrar um pouco o que você estava fazendo artisticamente, assim. Então, nesse de mostrar o que você estava fazendo artisticamente, eu acabei escrevendo uma peça chamada Era Uma Vez um Mundo Perfeito, que eu apresentei no Sátiros, e apresentei em Mogi das Cruzes. E aí ele nasceu um pouco a partir do corpo, a partir desse diálogo com o texto do Hamlet, de Shakespeare. E aí foi que eu me descobri uma autora-atriz, ou esse trabalho de dramaturgia, que depois, mais tarde, eu acabei prestando colaborações para algumas pessoas. Eu não me considero muito uma dramaturga no sentido clássico, senão eu gosto muito de ajudar a costurar coisas que saem em ensaios, que aparecem em ensaios, em grupos a partir... Eu escrevo muito a partir do ator, a partir do que se improvisa em cena, da situação, de propor situação e de que história emerge daquilo que foi improvisado, para aí sim cair numa história mais tradicional ou mais convencional, assim. Então eu costumo dizer que eu crio a partir do que eu vejo em cena, né? E falando nisso, como é que foi para você também criar a partir da situação dali da pandemia, né? Que você também criou um projeto, Flutuantes, onde dentro da pandemia, de um isolamento, você conseguiu criar textos, situações que dialogavam com aquele momento ali, né? Porque, claro, voltei para a Espanha em 2019, aí deu tempo de arrumar a casa para a família e etc. E chegou a pandemia. Então, quando eu cheguei com muita vontade de vender os projetos, de fazer acontecer, tal. Ninguém esperava que a gente tinha que ficar trancado. Então, foi um balde de água mega frio e não tinha dado nem tempo de eu voltar a me conectar com as pessoas aqui, entendeu? Porque também você fica 3 anos fora, as pessoas também meio, né? Você tem que voltar a fazer o contato e tal, né? Então, o CPECA, nesse sentido, foi maravilhoso, porque, na verdade, eu nunca perdi o vínculo com o CPECA. Mesmo da primeira vez que eu vim, eu sempre estava trocando figurinhas com o pessoal que estava no CPECA, e toda vez que eu viajava para o Brasil, eu visitava o CPECA. Eu nunca perdi o vínculo, assim, eu tenho um apego afetivo. Isso, aí proporcionou esses encontros online e a partir também da Tati, né, como ela é artista do corpo, né, da dança, e ela quis investigar um pouco mais sobre a palavra, sobre texto, então ela começou a me pedir, aí, através dessas improvisações, começou a surgir uma história, eu senti necessidade de ter mais ator, que foi aí quando eu te convidei, que eu queria ver a necessidade porque eu crio através de ator, assim, o que um outro ator, que ideias nasceria, mas mantendo a mesma linha, né, o mesmo mote que surgiu com a cena da Tati, que é também, porque foi muito engraçado, porque ela trouxe uma imagem e queria
improvisar com movimento, em texto, em cima daquela imagem, como um pano de fundo. Só que a tecnologia não permitia, porque o corpo dela ia sendo fragmentado. Então essa sensação que era real de que todo mundo estava vivendo, que a gente estava tendo que aprisionar nosso corpo dentro de um quadrado, dentro da angústia que ela estava sentindo de como colocar o corpo nesse quadrado, e aquela imagem que atravessava o corpo dela, eu achei muito potente como para criar uma história a partir desse corpos flutuantes, que é e esse lugar do audiovisual que cria a partir da imagem do ator, né, daquilo que ele se transforma em imagem. Mas o que acontece quando essa imagem ela não é transmitida na sua totalidade, ela é quebrada e existe uma brecha tecnológica que não é todo mundo que tem o mesmo acesso, não é todo mundo que tem a mesma conexão ou mesmo recurso. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia inclui, porque possibilitava a gente criar algo entre oceanos, ela também exclui ou não se cria da mesma maneira, ou não se consegue um acabado dependendo dessa interface, né? Se a sua internet ela bloqueia, você para, né? Se o seu microfone é ruim, você não tem dinheiro para um microfone melhor, você vai criar a partir dessa realidade, desse fato, né? Então, era um pouco isso. Eu acho que eu falei já bastante. Muito legal. Bom, Ana, acho que nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a sua presença, a sua fala rica e que agrega, né, e que traz pra gente uma vontade ainda mais de pesquisar, de conhecer a linguagem, tanto a linguagem quanto o corpo também, teatro. E é isso, muito obrigado. Obrigada a você, Davi, companheiro do CEPECA, fonte de inspiração inesgotável. Então agora é minha vez de eu te fazer pergunta, porque eu te conheci no meio dessa pandemia através do CEPECA e eu quero que as pessoas que estão nos escutando também te conheçam e conheçam mais sobre a sua história, quem você é, sua trajetória, como você chegou no CEPECA e o que te move como artista, como ator e como ser humano. Bom, então vamos lá. Eu sou o Davi Castro, né? E desde que eu me entendo por gente, assim, eu gosto de contar um pouquinho a minha história, e como toda história tem que lá no início, né? Eu sou um fruto dos anos 80. Então, quando eu falo em anos 80, para mim, vem a lâmpada quente, né? Vem televisão, vem programas de televisão, vem novela, vem toda aquela vida dos anos 80 que entrava dentro da casa da gente através da televisão. Então eu era aquela criança que olhava para a televisão e sonhava em entrar dentro dela, né? Sonhava em ser artista. E aí tem uma coisa muito interessante que eu me lembro, é que quando eu tinha aproximadamente uns 5, 6 anos de idade, numa festa de família, começou a tocar lambada. E era a época da lambada, né? Então eu ali intuitivamente peguei uma prima e comecei a dançar. E quando eu me dei conta, as pessoas abriram uma roda e eu estava no centro daquela roda ali. Acho que foi a primeira noção minha de artista, né? De me ver no centro das atenções ali, as pessoas me observando. E aí algumas pessoas assim falavam, tem que colocar esse menino no teatro, tem que levar ele, esse menino vai pra televisão, vai virar artista. Então essas falas iam entrando e de alguma forma iam confirmando aquilo que eu sentia dentro. Mas não foi tão fácil assim,
porque eu também venho de uma família muito simples e batalhadora também, não tínhamos muita condição, né, assim, de pagar uma escola de teatro, de direcionar aquela criança. E aí eu tive que ir descobrindo aos poucos, né, assim, no cotidiano mesmo, né, na escola. Então a professora já pegava e me colocava para fazer uma peça de teatro na escola. Quando tinha que fazer uma leitura de texto também, né, me chamavam. E aí eu me lembro que com uns 10 anos, 11 anos de idade, eu estava numa escola, e aí teve um evento onde eu e uma colega de sala fizemos uma apresentação de dança dos anos 60 ali, uma coisa no tempo da brilhantina. E aí alguém ali, juntamente com a mãe dessa garota, nos viu e convidou a gente para fazer parte de um grupo que fazia show pelo estado de Minas Gerais, ligado ao Sesc, e ligado também à Rua de Lazer que tinha nos eventos. E a gente ensaiou, e aí eu me tornei cover do Júnior, e ela era a cover da Sandy. E era incrível porque a gente tinha figurino, a gente tinha dias de ensaio. Eu me lembro até uma vez que a gente estava no ônibus e ainda se arrumando ainda para subir no palco, fazer nossa apresentação. E aí de repente a gente ouviu o apresentador: e agora com vocês, essa duplinha maravilhosa, Sandy e Júnior. Tipo, a gente tava dentro do ônibus, eu ainda tava passando gel no cabelo. E nada da gente chegar no palco, o palco ainda tava longe, a gente saiu correndo, pegando as coisas. E aí eles foram soltando fumaça, assim, pra cobrir o palco. E aí uma recordação que eu tenho é que quando a fumaça baixou, a gente já estava no palco dançando. Então tem umas emoções que eu falo assim, na minha cabeça, é como se eu tivesse tido uma infância e uma vida de artista mesmo, né? Acho que a minha própria história de vida também, ela vai se misturando e ela vai ficando cada vez mais interessante, a ponto de eu olhar e falar, é um filme, é uma história que daria um livro, né? Como deu um livro, é uma história que daria um filme, como pode virar um filme também. E o teatro ali, me norteando, me direcionando. O tempo passou, eu acabei sentindo necessidade de estudar mais o teatro, de fazer parte de alguma companhia, de conhecer outras pessoas que dialogassem comigo, né? Porque eu acho que o artista, se ele tenta conversar com outras pessoas que não são artistas, as pessoas não entendem muito. Acho que ele fica muito como doido, né? Um cara muito doido, muito pirado, das ideias muito soltas. E eu, como sempre, fui muito fora da caixinha. Então eu comecei a fazer parte de grupos de teatro, estudei na Companhia de Teatro de Belo Horizonte. Fui me entrosando com as pessoas ali, fui conhecendo esse universo. Até que o universo cruzou o meu caminho com pessoas do teatro profissional em Belo Horizonte. Trabalhei com Bruno Mota, que hoje já mora em São Paulo já há alguns anos. Ele que assim, um cara que estudou stand-up comedy, que trouxe o stand-up comedy também para São Paulo. Aí eu trabalhava com ele em BH, ele veio para São Paulo e eu comecei a trabalhar com o Carlos Nunes, que é um humorista, ator humorista, muito premiado, muito conhecido em Minas Gerais. E aí com o Carlos Nunes eu fui aprender a produzir. Ele falou para mim, olha, eu vou te ensinar a produzir. Então eu vi você falando que você operou som, e aí foi onde eu comecei a entender como que funcionava a caixa cênica do teatro, né? Montar uma luz, a gravar a luz, mexer numa mesa de luz, a operar o som, conhecer as varas cênicas, as coxias, o espaço, esse espaço
que o ator vai viver, né? Assim, porque muitas vezes a gente conhece atores que chega no teatro, sobe no palco, faz lá o que ele tem que fazer e vai embora, né? E aí eu via muito Fernanda Montenegro falando, né, que a gente precisava conhecer o teatro, o espaço cênico mesmo. Além dela falar, né, que se você não tem certeza, você abandona. Se você achar que você vai morrer, e se você estiver morrendo, você volta pro teatro. Eu hoje não respiro sem o teatro. Para mim, é aquela estrada que se eu sair dela, eu me perco. E aí, trabalhando com o Carlos Nunes, eu fui conhecer de produção. Depois eu montei uma produção, um espetáculo infantil chamado Rei Careca. É um texto do professor Ângelo Machado, um neurocientista, professor da UFMG. Hoje não está mais com a gente, já se encantou, mas premiado também, ganhou o prêmio Jabuti. E eu fui lá e me atrevi a fazer a minha primeira produção. Entrei com um projeto de lei de incentivo à cultura, consegui fazer a captação, fiz a escolha dos atores, seleção, fui pensar em figurino, contratei figurinista, cenógrafo, fui pra rua escolher tecido, fui pra oficina escolher madeira, tinta, pintura, e fui vendo aquela obra de arte, aquilo que era uma ideia, aquilo que era uma coisa que estava dentro da minha cabeça, foi se materializando. Então o teatro, ele tem essa dádiva, né? Essa coisa incrível, que às vezes uma ideia, uma coisa que tá aqui, que é uma onda, que tá ali na mente, se materializa. E aí, fiquei 5 anos com esse espetáculo em cartaz, viajei Minas Gerais inteiro com ele, fiz bastante projeto escola, mas ainda sentindo a necessidade de continuar pesquisando, ainda sentindo a necessidade de conhecer mais do teatro. E aí foi quando eu decidi, em 2016, vir para São Paulo. Então eu peguei toda a minha produção, botei numa caixinha, vendi essa produção para um colega lá de BH, ator também, e vim com a cara e com a coragem para São Paulo. Sem conhecer São Paulo, né? Conheci São Paulo como turista, assim, tinha vindo pra cá umas 3 vezes, 4 vezes. Mas morar é diferente, né? Quando você tem o CEP, né? Residência em São Paulo, é bem diferente. E aí, participei da companhia da Ordem do Caos, no Jabaquara, fiz um espetáculo lá com eles, chamado Fim da Eternidade. Depois participei de outra companhia no Bexiga também, em Fagulhas da Arte, onde eu fiz a minha primeira peça do Molière, que foi o Médico à Força. Interpretei o Sganarello. E aí, sentindo ainda mais a necessidade de pesquisar ainda mais, de estudar mais, resolvi fazer uma faculdade de História, onde eu me graduei em 2021, né? Nesse agosto de 2021, terminei licenciatura em História. Mas quando eu entrei na faculdade de História, eu falei assim, não é História que eu quero. Por que eu tô indo para esse caminho? Eu percebi que eu tinha saído da estrada do teatro, que era aquela que me direcionava. E aí eu vi a possibilidade, já que eu estava numa universidade, eu vi a possibilidade de caminhar um mestrado ali, de voltar pro teatro. Foi quando eu, em casa, decidi entrar no site da USP e peguei lá todos os e-mails de todos os professores da USP e mandei e-mail para todos. Um pouquinho da minha história, contando um pouquinho da minha história e pedindo para fazer parte de algum grupo. E aí eu lembro assim que todos eles me responderam falando que não tinham como, que eles não estavam com... Enfim, assim, eu não tive muita oportunidade ali. Mas o Coutinho me respondeu. No dia seguinte que eu mandei, eu recebi a resposta do Coutinho e ele me falou do CEPECA.
Então, e aí eu fiquei empolgadíssimo. Eu lembro assim que pra mim era assim, era como se eu tivesse entrado pra USP. Era como se eu tivesse entrado pro teatro, na ECA, sabe? Era como se eu tivesse atingido, assim, eu cheguei num lugar grande. Eu cheguei num lugar que eu, como ator, precisava chegar. E aí, tive uma experiência muito incrível com a academia, né? Mas aí veio a pandemia. Dentro da pandemia, quando nós começamos a escrever o e-book, foi interessante porque eu, isolado dentro da minha casa, acabei indo para dentro do armário, para pensar, para me ouvir. E dali acabou saindo o meu artigo, né? A minha participação no texto. Mas ainda assim, eu acho que eu sou muito inquieto, assim, sabe? Ainda assim, eu tenho necessidade de explorar mais, assim, de ir. Então, ao mesmo tempo que eu quero ficar ali na academia, eu também quero explorar outros lugares. Então, eu ainda não sei como que eu vou combinar essa receita. É um lugar que eu tenho muita gratidão. É um lugar que me mostrou esse lugar de fala, o lugar de escuta. E eu ainda não tenho meu objeto de pesquisa. Eu acho que eu tenho muita informação na minha cabeça, eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu não consigo ajustar, afinar. Enquanto isso, eu vou colocando em prática tudo isso que eu tenho aqui dentro, né? Essa necessidade do ator que vive em mim, que mora em mim, de atingir, de estar nesse lugar orgânico, onde as coisas acontecem organicamente, intuitivamente, assim. Mesmo eu sabendo que tem uma técnica ali por trás, mesmo eu sabendo que tem uma instrução ali por trás, mas ainda assim eu prefiro e gosto desse lugar mais intuitivo. Mas o CEPECA, chegar e fazer parte desse grupo no CEPECA, me dá também essa liberdade também de pensar, de explorar, de ir atrás, né? E fora que eu conheci você no CEPECA, conheci outras pessoas lá, participar do Flutuantes dentro da pandemia, para mim, foi um respiro, foi um refúgio. E assim, agora que a gente vê a pandemia passando, agora que a gente vê as coisas meio que voltando ao normal, e olhar e falar, tá lá a história, já fez, o que viveu tá lá, tá escrito, né? Então, a gente aqui agora também conversando, né? Assim, você aí na Espanha, eu aqui, toda essa tecnologia. Mas aí a gente tá fazendo um podcast. E aí, quer dizer, pra quem tá ouvindo, tipo, meio que não importa se a pessoa tá na Espanha, no Japão, na Rússia. As duas vozes estão ali naquele mesmo espaço, né? Dialogando, conversando. Mas pra mim que gosto de observar a vida e as pessoas, é muito louco tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o espaço do CEPECA deixa a universidade pública, a USP, mais acessível ao acercamento de quem não é acadêmico para entender um pouco melhor a academia? Ela cumpre esse... Eu descobri que a faculdade, a universidade pública, ela é acessível. Isso foi uma descoberta que eu fiz recentemente. Mas quando eu paro para pensar que o aluno de escola pública, quando ele vai para a faculdade, para a universidade pública, quer dizer, quem é que está na universidade pública? Na verdade, são os alunos de escola particular. Quem estudou em escola particular, quem se preparou,
quem teve acesso à informação é que chega. Tem uma coisa estranha que acontece aí, né? Porque a pessoa que estudou a vida inteira numa escola pública, ela não tem gabarito para entrar numa universidade pública. Ela tem que estudar, tem que pagar cursinho, tem que estudar muito, tem que pagar uma instituição, enfim. O aluno da escola particular, não, ele já é preparado. Então, quando ele chega na universidade, ainda mais pública, né? Ele já está familiarizado com esse acesso. Eu, Davi, não sabia que a instituição pública ela é aberta para quem quiser entrar lá, para quem quiser chegar lá assistir uma aula, para quem quiser visitar a biblioteca, ler livros, ou andar, ou passear, ou ir lá fazer um Cooper, né? Tem esse acesso. Mas eu acho que eu me sinto ainda travado um pouco. Eu acho que eu ainda preciso acessar mais ainda a instituição para desbloquear coisas, mas são minhas, pessoais mesmo, assim, sabe? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Opa! Obrigada aí, obrigado, Amalfi, por toda a infraestrutura, o recebimento, as perguntas, o acolhimento e ajudar que as coisas se realizem, um podcast com qualidade. E fica aí o nosso convite para você que ainda não ouviu o podcast do CEPECA. Nós temos vários podcasts já publicados aqui. Toda quinta-feira sai um novo, fresquinho para você. Aí dá para saber se quer participar da academia, se não quer participar da academia, se realmente vai fazer uma pesquisa de mestrado, se tem uma pesquisa que estão fazendo que conecta com o que você faz. Aí já dá para se localizar, né? Já é um GPS já. Isso aí. Conheça mais sobre nós, o CEPECA, no Instagram, @CEPECA2019. Até mais!